Vamos então dar início à gravação dessa videoaula, né, de princípios da sinalização celular. Tá? Quando a gente pensa, né, numa célula, essa célula tem que ter estímulos para que ela possa sobreviver no corpo, ok? Então, essa aula vai tratar um pouco sobre isso, tá bom? Para nós entendermos como é que o nosso corpo é regulado, como é que o nosso corpo funciona, tá bom? Eu vou desligar a câmera para que a videoaula fique mais leve, fique mais fácil para vocês baixarem, certo? E aí vocês vão ficar ouvindo só a minha voz. Bom, então essa aula tem os seguintes objetivos, né? Compreender a necessidade do controle do funcionamento celular, identificar e descrever os principais mecanismos envolvidos na comunicação celular, analisar os papéis dos segundos mensageiros nas respostas celulares e reconhecer os diversos tipos de receptores envolvidos no processo de sinalização da célula. Então, para construirmos essa aula, nós usamos principalmente dois livros. O livro de Fisiologia Médica do Boron e o livro de Biologia Molecular da Célula do Alberts. Bom, então, como nós podemos imaginar, a grande maioria das células existentes no nosso corpo, ela precisa responder aos estímulos, né? Então, uma grande pergunta é, como que a célula percebe que tem que reagir a alguma alteração do meio onde ela está, tanto do meio interno como do meio externo, né? Então, quando uma pessoa fala com outra, como está mostrado na imagem aqui, a outra pessoa percebe que estão conversando com ela e responde a esses estímulos, né? Então, para isso, nós temos no nosso corpo, né, várias células ditas excitáveis que vão, então, receber esses estímulos, né, e responder a esses estímulos, né? Então, essa aula de hoje, ela visa, né, que a gente entender como que a célula pode receber esses estímulos e responder a eles e de que maneiras esses estímulos podem chegar a essas células. Então, para que isso aconteça, né, o que nós precisamos é um processo de sinalização celular. Esse processo de sinalização, ele vem através de um estímulo externo da célula, ligando a uma molécula que vai receber esse sinal, né, normalmente uma proteína, certo? E essa molécula, então, vai provocar a ativação de mecanismos intracelulares, provocando uma resposta fisiológica, que pode ser, por exemplo, como nós estamos vendo nessa imagem aqui, né, desencadear lá no núcleo da célula, né, a cópia de uma fita de RNA mensageiro que vai levar para o ribossomo no citoplasma, né, o código para a síntese de uma proteína, né? Então, uma molécula lá fora da célula pode dar um sinal para a célula que está na hora dela sintetizar a proteína A, por exemplo. E aí essa célula, então, vai responder ao sinal ou produzindo a proteína ao qual ela foi estimulada, certo? De maneira geral, as células recebem vários sinais distintos. E dentre esses sinais, à medida que ela vai recebendo esses sinais, ela vai, então, respondendo de forma diferente a cada sinal que ela recebe. Então, nós podemos concluir que o processo de sinalização celular é um mecanismo que permite a comunicação célula a célula e que ele é necessário para a comunicação funcional e integração dos organismos multicelulares, uma vez que uma célula nervosa, por exemplo, tem que passar uma informação a uma célula muscular para que aquele músculo contraia ou relaxe, né? Então, esse tipo de sinalização é feito, então é importante para fazer o nosso corpo funcionar respondendo aos diversos estímulos que nós temos no dia a dia.
Então, para que a sinalização aconteça, nós temos alguns componentes que vão estar envolvidos nisso. Primeiro, nós vamos ter um grupo de moléculas ditas moléculas sinalizadoras, que serão moléculas que vão levar à célula o sinal, certo? Temos um grupo de moléculas que vão funcionar como receptores desse sinal, ou seja, o lugar aonde a molécula sinalizadora vai se ligar para provocar a resposta, certo? E um alvo desse processo de sinalização, que normalmente é uma proteína que vai realizar a função ao qual o sinal se destina. Então, conforme nós podemos ver nessa figura ao lado aqui, nós temos então a molécula sinalizadora interagindo com a molécula receptora, provocando uma resposta bioquímica ou fisiológica no interior da célula, certo? Para que aquela mensagem trazida inicialmente gere a modificação necessária na célula para que ela passe a funcionar de uma forma diferente. Bom, como nós temos diversos tipos diferentes de células no nosso organismo, cada uma dessas células, ou cada tipo dessas células, né, funciona de acordo com uma combinação diferente de moléculas sinalizadoras. Então, essas células têm receptores para diversas moléculas sinalizadoras e, dependendo de qual molécula sinalizadora chega, a célula responde de uma forma diferente. Essa figura, por exemplo, ela mostra, né, que dependendo dos sinais que a célula recebe, ela vai processar ou vai ter um comportamento diferente. No primeiro caso, por exemplo, se a célula recebe os estímulos A, B e C, ela sobrevive e continua do mesmo jeito que ela é, realizando as suas funções básicas. No entanto, se além de receber A, B e C, ela ainda receber mais dois novos estímulos, D e E, certo? Essa célula agora vai mudar de comportamento. E além dela só sobreviver, ela vai crescer e vai se dividir, gerando duas células filhas idênticas à célula mãe original. Por outro lado, se ao invés dela receber D e E, ela receber F e G, essa célula, ao invés de crescer e se dividir, ela se diferencia e se transforma numa célula diferente da célula mãe original. E muitas vezes com características completamente distintas, certo? Da célula original e com capacidades de trabalhos diferentes. Por exemplo, quando a gente estudou o tecido conjuntivo, a gente estudou que no tecido conjuntivo a gente tem uma célula chamada fibroblasto, que é uma grande produtora de matriz extracelular. Então essa célula, quando recebe os estímulos adequados, ela produz matriz, principalmente fibras de colágeno, fibras de elastina e fibras reticulares, que vão então preencher, né, a matriz extracelular no tecido conjuntivo. No entanto, depois de um certo tempo, aquela célula recebe um estímulo diferente, que seria representado aqui pelo FG. E ela se diferencia e deixa de ser um fibroblasto e passa agora a ser um fibrócito, que tem um comportamento funcional diferente. Ele não consegue mais produzir a mesma quantidade de matriz, ele tem uma estrutura morfológica diferente, né? E ele passa a ter um papel mais de manutenção do material extracelular já existente, sem promover crescimento de matriz extracelular. Então, esse é um bom exemplo, né, de uma célula que, a partir de um determinado momento de situação, né,
passa a receber estímulos diferentes e se diferencia num outro tipo de célula. Tá? E podemos ainda ter casos de células, né, que perdem a capacidade de receber estímulos. E aí, como ela não recebe estímulos, ela então entra no processo de apoptose, que seria o processo de morte natural da célula. Ou seja, uma célula que já está envelhecida, que já não tem mais condição de exercer os seus papéis, ela para de produzir as moléculas receptoras, porque ela não tem mais uma boa capacidade de síntese, né? E deixa então de receber os estímulos. Ao deixar de receber os estímulos, ela entra então no processo de morte natural da célula, né, na apoptose, e essa célula então é perdida pelo corpo. Então, para a gente entender melhor, né, como acontece o processo de sinalização, a gente pode observar então o que está descrito nessa imagem. Então nós temos uma molécula extracelular que vai provocar o sinal, ou seja, a molécula sinalizadora, ligado a um receptor, que normalmente é uma proteína. Então, uma proteína receptora se liga à molécula sinalizadora. Essa ligação ativa dentro da célula uma cadeia de sinalização, ou seja, ativa proteínas intracelulares que vão, então, desencadear as respostas no interior da célula, né? Essas respostas, né, têm correlação, né, ou muitas vezes estão relacionadas à produção de mensageiros intracelulares que nós chamamos de segundo mensageiros, certo? E esses mensageiros, então, vão interagir com a proteína-alvo, certo? Que pode ser uma enzima, pode ser uma proteína que vai estimular a regulação gênica, para, por exemplo, estimular a síntese proteica lá no DNA, ou pode ser uma proteína relacionada ao citoesqueleto, que vai provocar uma mudança conformacional da célula. Então, os mensageiros intracelulares, né, esses segundo mensageiros, vão provocar ativação de moléculas-alvo, que normalmente também são proteínas, certo? E essas moléculas, então, vão provocar, ao serem ativadas, uma alteração no metabolismo da célula, fazendo a célula, por exemplo, gastar mais energia, porque vai estar realizando determinada função. Uma alteração na expressão gênica, estimulando ou inibindo a síntese de uma determinada proteína, ou uma mudança, né, no comportamento do citoesqueleto celular, fazendo com que essa célula, por exemplo, gere movimento. Bom, então, para esse processo de sinalização celular, nós temos tipos diferentes de sinalização celular. Eu listei aqui os principais, né? Seriam, então, a sinalização endócrina, a sinalização parácrina, a sinalização autócrina, a sinalização por neurotransmissores e a sinalização neuroendócrina, né? Então, esses tipos diferentes de sinalizadores vão acontecer de formas distintas, mas com a finalidade de gerar algum tipo de sinal para a célula. Okay? Bom, então pensando nesse processo de sinalização, a gente tem que imaginar, né, como que é o mecanismo de ação dessas moléculas de sinalização celular para gerar a resposta desejada. Então, de maneira geral, as moléculas de sinalização exercem sua ação depois da ligação com os receptores da célula-alvo. Se a célula-alvo
tem muitos receptores, ela vai ser bastante estimulada por essas moléculas sinalizadoras. Se ela tiver poucos receptores, ela vai ser pouco estimulada, né? E se uma célula não tem receptores para essa molécula sinalizadora, ela não vai responder àquele sinal. Então, aquela molécula sinalizadora não vai provocar sinais. Lembrando que, apesar de todas as nossas células terem o mesmo DNA, elas são diferentes. Elas têm características diferentes porque nós não expressamos todo o DNA existente em cada célula. Então, cada tipo celular diferente expressa uma parte do seu DNA. E com isso, né, a célula não tem todas as proteínas que a outra tem. E, consequentemente, não responde aos mesmos sinais que a outra célula, porque elas não vão fazer a mesma função. Certo? Bom, agora, como que é gerado essa molécula sinalizadora, né? Então, essa molécula sinalizadora, ela tem algo que estimula a sua produção e liberação. E esse estímulo pode ser uma outra molécula sinalizadora, ou seja, a célula A gerou uma molécula sinalizadora que vai atuar sobre a célula B, que vai estimular a célula B a produzir uma outra molécula sinalizadora, certo? Muitas vezes, esses mecanismos de sinalização celular são regulados por mecanismos de feedback, onde a resposta desejada inibe ou estimula, normalmente inibe, mas em alguns casos ela estimula, a produção de mais moléculas sinalizadoras. Tipo, dizendo assim, já respondemos, não precisamos mais ser estimulados. Okay? Então, esse seria um mecanismo de feedback, ou traduzindo aí, um mecanismo de retroalimentação. Então, lembrando, nós temos as seguintes etapas da sinalização celular. Primeiro, a célula que produz a molécula sinalizadora vai sintetizar e liberar essa molécula sinalizadora. Normalmente, essa célula, então, como eu já coloquei, ela recebe um estímulo para fazer isso, né? Para saber qual é o momento em que ela deve liberar essa molécula sinalizadora. O segundo passo do processo seria o transporte da molécula sinalizadora até a célula-alvo, para que essa molécula chegue ao local aonde ela vai realizar a sua ação. Terceira parte dessas etapas seria, então, a detecção do sinal pela célula-alvo através de um receptor específico. Ou seja, a célula que vai responder ao sinal vai ter nela um receptor, uma molécula receptora, que tem afinidade pela molécula sinalizadora. E aí essa molécula sinalizadora, então, se liga à célula-alvo. Lá na célula-alvo, uma vez que a molécula sinalizadora se ligou aos receptores, vão ser gerados os mensageiros intracelulares, ou os segundos mensageiros, como gostamos de chamar, e eles vão ativar proteínas intracelulares para provocar a resposta que essa célula tem que dar ao ser estimulada pela molécula sinalizadora. Bom, como nós colocamos, nós temos tipos diferentes de sinalização. Um tipo que eu gostaria de citar agora seria a sinalização contato dependente, ou seja, a célula sinalizadora
ao invés dela liberar a molécula sinalizadora e soltar ela no ambiente, ela expressa essa molécula sinalizadora, mas ela fica ligada à sua membrana celular. E essa célula, então, ao se movimentar, encontra a célula-alvo com os seus receptores. E por isso ela é dita, então, sinalização contato dependente, porque a célula sinalizadora tem que entrar em contato com a célula-alvo exatamente aonde estão os receptores para que a resposta celular aconteça, certo? Então, é muito comum isso aqui, né? Entre as células que fazem o revestimento externo dos órgãos, onde uma célula, ao encostar no órgão vizinho, delimita até onde o órgão A cresce e o órgão B cresce, né? Quando a gente olha na cavidade abdominal ou na cavidade torácica, né, os órgãos, eles têm depressões, né, onde se encaixam exatamente o outro órgão, né? Então, você tem lá curvaturas por onde passa um vaso sanguíneo importante, uma aorta, por exemplo, ou onde fica a ponta do coração, lá no pulmão, né? Isso porque essa sinalização contato dependente vai permitindo que, à medida que os órgãos vão crescendo, eles vão se limitando ali aos espaços, se encaixando aos espaços, sem um invadir o espaço do outro. Ainda dentro dos tipos de sinalização, né, um outro tipo muito comum é a sinalização parácrina. O que é essa sinalização parácrina? Então, nesse caso, eu tenho uma célula sinalizadora que expressa moléculas sinalizadoras e liberam essas moléculas no meio extracelular, atingindo células-alvo que estão próximas à molécula sinalizadora. Então, é um mecanismo de sinalização com proximidade. Ele não vai longe da onde ele está dando sinal, né? Então, o sinal está próximo das células que vão responder a esse sinal. Tá? Então, isso são mecanismos importantes em que acontece controle, né, de processos metabólicos localizados. Um outro mecanismo é a sinalização autócrina, ou seja, a célula sinalizadora é a própria célula que vai responder. Ela libera moléculas sinalizadoras que agem em receptores que estão nela mesmo, regulando o seu funcionamento. Isso é muito comum, por exemplo, em alguns neurônios, para evitar, né, que o neurônio produza demais os seus neurotransmissores. Então, quando a quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica fica mais, digamos assim, intensa, ele começa a inibir o próprio neurônio para evitar uma produção excessiva dessas moléculas sinalizadoras, regulando assim o seu funcionamento, um mecanismo de feedback individual. Bom, então um outro tipo de sinalização é a sinalização endócrina. De maneira geral, nesses casos, a célula que produz a molécula sinalizadora está longe da célula-alvo, necessitando então que a molécula sinalizadora seja liberada na corrente sanguínea e ela percorra por dentro dos vasos sanguíneos até o local onde está a célula-alvo. Certo? Então, isso a gente chama de sinalização endócrina. A molécula sinalizadora circula pela corrente sanguínea e vai saindo dos vasos sanguíneos achando as moléculas-alvo, que seriam aquelas que têm um receptor para essa molécula sinalizadora. Que normalmente, nesse caso de sinalização endócrina, nós chamamos essa molécula de sinalizadora de hormônio. Né? No entanto, existem exemplos de células endócrinas
glândulas que funcionam como glândulas unicelulares que estão próximos ao local onde está a célula-alvo, fazendo então ao mesmo tempo sinalização endócrina e sinalização parácrina, porque aquelas moléculas de hormônio que caem na região aonde estão as células-alvo estimulam diretamente essa célula-alvo. E uma parte dessas moléculas sinalizadoras caem na corrente sanguínea, circulam pelo corpo e voltam ao mesmo lugar, pelo próprio sangue, e são liberadas e vão estimular também de maneira endócrina. Então, existem esse caso. É muito comum, por exemplo, com a célula enteroendócrina, né, que produz a gastrina lá no estômago. Então, ela produz a gastrina que vai para a corrente sanguínea, uma parte dela, e uma parte atua sobre as células que estão ali na vizinhança. Um outro tipo de sinalização é a sinalização sináptica. Normalmente, essa sinalização envolve um neurônio, que é denominado neurônio pré-sináptico, um espaço que nós chamamos de fenda sináptica, que é um espaço minúsculo, quase imperceptível, e a célula pós-sináptica, que pode ser um outro neurônio, pode ser um músculo, pode ser uma glândula, etc. Nesse caso, a molécula sinalizadora que estaria armazenada em vesículas secretoras é liberada nesse espaço chamado fenda sináptica e encontra as moléculas receptoras na célula-alvo, na célula pós-sináptica. Sinalização sináptica, né? Tá? Também conhecido, ou esse tipo de sinapse, né? É a sinapse que nós chamamos de sinapse química. Bom? Que vocês vão ter aí um conteúdo mais detalhado sobre esse tipo de sinapse. Bom, então quais são as principais moléculas sinalizadoras que realizam as funções do nosso corpo? Então nós temos o óxido nítrico, que é um gás, os neurotransmissores como acetilcolina, adrenalina, somatostatina, etc. Os hormônios esteroidais, como os receptores intracelulares nucleares, tá? Os hormônios esteroides que se ligam a receptores intracelulares no núcleo, certo? Então são aqueles hormônios derivados do colesterol, e aqueles hormônios que são peptídeos e não peptídeos, certo? Além de outros tipos de moléculas que também que não estão representadas aqui, né? que existem em menor proporção e que também realizam sinais trabalham como moléculas sinalizadoras. Bom, então olha só, é importante ressaltarmos que a mesma molécula pode provocar respostas diferentes em células diferentes, ou seja, a mesma molécula sinalizadora. Vamos pegar esse exemplo que está descrito nessa imagem. Nós temos aqui como molécula sinalizadora a molécula de acetilcolina. Essa molécula está, nesses exemplos aqui, se ligando a 3 tipos diferentes de células e em cada célula vai provocar uma resposta diferente. Por exemplo, na célula muscular cardíaca, quando a acetilcolina se liga ao seu receptor na célula do coração, ela provoca uma diminuição na contração do coração. Então, o coração vai bater com menor frequência, porque vai diminuir a velocidade com que ele contrai. Já na célula muscular cardíaca, ela tem um efeito contrário. Então, quando a acetilcolina se liga aos receptores da célula muscular esquelética, ela provoca a contração desse músculo, fazendo com que esse músculo contraia com intensidade e rapidez. Já numa glândula, por exemplo, a glândula salivar, a acetilcolina estimula
a liberação da saliva, ou seja, faz com que essa célula faça secreção. Então, nesse exemplo aqui, nós conseguimos visualizar que a mesma molécula sinalizadora, que no caso é a acetilcolina, provocou 3 tipos diferentes de resposta. E o que vai fazer com que essa célula responda de maneira diferente ao mesmo sinal, à mesma molécula sinalizadora? É exatamente os mensageiros intracelulares que tem nessas células, ou o receptor que tem nessas células, que vai provocar uma resposta intracelular diferente. E por isso nós temos, então, essa diferença no tipo de resposta para o mesmo tipo de... Então, o tipo de receptor para as células são distintos e, consequentemente, provocam respostas diferentes para a mesma molécula sinalizadora.